O Fortaleza perdeu, aliás, como dizem os cariocas, foi um esculacho em bom cearense, isso é sola, meu amigo. Fortaleza não viu a cor da bola lá no Maracanã, sofreu uma humilhante goleada, cai para a zona do rebaixamento, a situação é terrível para o Fortaleza. Não somente um momento, a gente falar em momento, eu acho que é resumir a temporada. A temporada do Fortaleza, ela é terrível, Renato e Caio. Eu vou começar com o Caio, estava junto comigo nessa. Caio, nós vimos um atropelo, parecia, sabe, interclasse, oitava contra quinta. Foi o que a gente viu no Fortaleza e Cruzeiro, com a diferença que o Flamengo transformou isso num placar mais acachapante. Aliás, saiu até barato no primeiro tempo, apenas 1-0 o gol do Arrascaeta. Um Fortaleza visivelmente passivo diante de um Flamengo, que isso é o que torna as coisas ainda mais assustadoras. Nem precisou fazer um super jogo para fazer o 5-0. É óbvio que você vai jogar com o Flamengo no Rio, em qualquer uma das 19 equipes da Série A isso vai acontecer, em algum momento você vai ser pressionado. É muita qualidade técnica, é um time muito bom, é um time que desde o primeiro passe lá do Rossi, todo mundo sabe o que fazer com a posse de bola. Não estamos falando de uma equipe comum, mas também não é comum a gente ver um time tão entregue às moscas como o Fortaleza está hoje. O 5-0 foi, assim, tranquilo, numa boa, reflete até menos do que foi a superioridade de um Flamengo que houve um momento do jogo que tinha 82% de posse de bola contra 18% do Fortaleza. Então é daquelas pancadas de uma temporada terrível. E quando a gente pega aquele recorte de como o Fortaleza tinha 4 jogos fundamentais contra Retrô, Cruzeiro, Racing e Flamengo, vai olhar o saldo daquela sequência decisiva, é a pior possível. O time até está vivo na Copa Libertadores, mas está fora da Copa do Brasil e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E é aquele momento que a gente fala, Vojvoda só não está perdendo emprego porque a relação Vojvoda-Fortaleza é diferente de quase tudo que acontece no futebol brasileiro. Em 99% dos outros clubes, o Fortaleza já tinha ido para o lugar comum, já tinha demitido o Vojvoda. E sigo com o que eu falei semana passada. O time está rezando para acabar o jogo contra o Santos, para ir assentar e ver o que, é que pode ser feito de uma reconstrução em plena temporada. O famoso trocar o pneu com o carro em movimento, o que é sempre muito mais difícil de ser feito. Renato, o Fortaleza, com essa derrota, tem mais derrotas do que vitórias na temporada. São 13 derrotas contra 12 vitórias do Fortaleza. Quando a gente considera que o Campeonato Brasileiro está apenas começando, porque o chumbo grosso vai começar a partir de agora, são 38 rodadas, nós completamos a 11ª, a maioria dessas derrotas foi contra equipes inferior ao Fortaleza. No primeiro semestre, que é mais, teoricamente, teoricamente não, na prática é mais fácil, né? Essa crise, ela vai ganhando tons ainda mais dramáticos a cada novo tropeço, a cada novo revés, como tem acontecido. E aí não é só uma derrota. Porque perder para o Flamengo, no Maracanã, absolutamente normal. Perder para o Flamengo até numa diferença de gols, 3-1, ali um 3-0, também a maioria dos times vai lá e também tem muita dificuldade. Agora o que assusta, o que impressiona é o abatimento. É um time que não reage, um time que é passivo diante de um adversário que foi infinitamente superior. Fortaleza não competiu com o Flamengo em momento algum. Não há um recorte do jogo que a gente diga assim, não, mas naquele momento o Fortaleza conseguiu ali duelar, conseguiu competir, não é o caso. E aí, o trabalho do Vojvoda ele vai sendo questionado exatamente por isso. Porque não consegue dar respostas aos problemas que o Fortaleza tem. Tático, técnico. Ontem ele entra com um time diferente, ele muda, ele coloca o Luca Priol como atacante no jogo. Uma decisão até pode ser questionável. Eu acho até que o garoto tem muito potencial. Mas toda mudança que ele faz vai dando errado. E aí isso abala muito a confiança. Ontem o Vojvoda estava visivelmente abatido. Até o aspecto dele, a barba sem fazer, o negócio. Sabe quando você percebe detalhes assim que vão além do futebol? Acho que ontem ficou nítido. Extremamente emocionado, extremamente abatido, assim, com um ar de choro mesmo ao final da partida. Ele, assim, de lamento, de desespero. Péssimo momento do Fortaleza na temporada. Vojvoda talvez fosse o reflexo dessa frustração de não conseguir fazer com que o time jogue. Vamos ouvir. ¿Qué siento? Siento dor, siento una sensación muy ruim dentro mío, ¿me entiendes? Tanto por mí, por el club, por los jugadores, por un momento muy difícil, muy difícil. Acho que lo más difíciles que hemos pasado aquí por nuestro club. Tenemos que continuar
acreditando, lutando, tomando decisiones, ¿sí? Eso es utilizar nuestra inteligencia, nuestra fuerza para virar esta situación que está tornándose muy ruin y que no nos gusta y que mi sensación es esa, una sensación de tristeza, de dolor, primeramente por el momento, por el club, por momentos vividos en este club, mas tenemos que virar esta llave, tenemos que virar este momento. Marcelo Paes garantiu suporte, confiança total no trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele é um profissional que nos últimos vários anos conquistou muitas coisas com Fortaleza, né? Superamos muitos momentos difíceis com ele, então ele conhece o clube, conhece a casa, o torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, né? Com alguém do clube, seja comigo, seja com alguma coisa de parte técnica, de jogadores, faz parte do momento difícil. E eu trago essa responsabilidade para mim, né? Como líder desse projeto. Mas o trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade, junto com todo o nosso apoio, junto com a chegada agora do Papelim como diretor de futebol, né, junto com algumas chegadas e saídas que podem haver nesse período, que é natural, essa parada para o Mundial de Clubes, para o Fortaleza, eu acho que vai ser muito benéfica, né, para a gente reorganizar a casa, para a gente rever situações que possam ser melhoradas. A questão é que tem dois jogadores que poderiam sair, que não podem mais sair. Marinho e Zé Wellison. Fala aí, Renato. O detalhe é que eu acredito que o Fortaleza ele tem que ter a tempestividade de tomar decisões e acabar com a ideia de não saber o que fazer. Tem que tomar uma decisão urgente. Acabar essa ideia, confia no trabalho, beleza, mas já deu, agora é hora de mudar.